Olá galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a tabela periódica. No primeiro vídeo nós vimos que um dos cientistas que foi expoente, pioneiro na organização da tabela periódica foi um cientista russo chamado Dmitry Mendeleev. Ele foi um dos descobridores da lei periódica, que as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos vão variando periodicamente no decorrer da tabela, uma vez que ela organiza os elementos de ordem crescente do número atômico. Mendeleev organizou primeiramente em ordem crescente das massas atômicas, mas Moseley propôs que as propriedades dos elementos químicos seriam muito melhores representadas com o número atômico. Então, a tabela periódica moderna organiza os elementos em ordem crescente do número atômico e as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos, elas vão variando periodicamente ao longo da tabela periódica. Agora, vamos entender alguns aspectos mais sobre a tabela periódica. Primeiro, vamos pegar esse aqui. Sim, a tabela periódica ela é universal. A mesma tabela que se usa no Brasil é a tabela que se usa em qualquer outro lugar do mundo, do planeta. A única coisa que vai mudar de uma tabela para outra são os nomes dos elementos químicos, tá? Os nomes dos elementos químicos que variam de uma língua para outra. Por exemplo, ferro em português, exatamente isso, ferro. Em inglês é iron, então a tabela em inglês vai trazer o nome do ferro iron. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a prata, silver, e assim sucessivamente. Outra coisa que pode mudar também são as cores. As editoras usam as cores que melhor lhe condiz para poder definir algumas propriedades dos elementos químicos. Observe que aqui nós vamos ter cores azuis, roxas, amarelas, verde, rosa e assim sucessivamente. Essas cores aqui são cores escolhidas arbitrariamente. A IUPAC não delibera sobre isso. Sabemos que o ferro não tem coloração azul, sabemos que o cálcio não tem coloração amarela. Mas essas cores é para diferenciar, classificar os elementos químicos, como nós iremos entender posteriormente, que eu irei ensiná-los. Bom, então é isso. A tabela periódica moderna, ela é universal. E outro aspecto importante é o seguinte: a tabela ela consta de 18 colunas. Colunas são essas linhas verticais e períodos, 7 períodos, são 7 períodos, 18 colunas. Nós vamos ter 118 elementos químicos conhecidos até agora. Esses elementos químicos são dispostos em naturais e artificiais. Os naturais são aqueles que nós encontramos na natureza: ferro, cobre, cálcio, magnésio, lítio, ouro e assim sucessivamente. E os artificiais são aqueles que nós não encontramos ainda. Eles são feitos em laboratório. E os elementos químicos, eles são classificados em 3 classificações atuais, que é em metais, não metais e gases nobres. Se nós pegarmos, essa é a classificação recomendada oficialmente. Os metais nós vamos pegar do alumínio para o germânio, antimônio, polônio e aqui. Daqui para cá, esses elementos são classificados como metais. Esses elementos, exceto esta coluna aqui, esses aqui são classificados como não metais. E a outra classificação são os gases nobres. Bom, o que leva um elemento químico a ser classificado como metal? Nós temos aqui algumas características, você pode copiar depois ou baixar esses slides. Eu vou deixar disponível todos esses slides aqui no meu blog, tá? É só você procurar lá a aula de tabela periódica, você vai poder baixar então esses slides. Bom, os metais, vamos pegar aqui. Como você
encontra uma pessoa, digamos que você está numa concentração de pessoas do mundo todo, por exemplo, numa Olimpíada, numa Copa do Mundo de futebol. Como você descobre que uma pessoa ela é oriental, ela é japonesa, chinesa, coreana, assim vai? Bom, você vai ver algumas características dessas pessoas, a cor da pele, a maneira, o formato do olho e assim vai. E como que nós vamos saber que um elemento químico ele é classificado como metal? Bom, pelas características dele. Se nós pegarmos as características dos metais, são características muito peculiares. Vamos pegar 3 metais que nós conhecemos muito bem aqui. O cobre, sim, todos nós conhecemos. A prata também, todos nós. E o ouro, muito mais. Quem não tem pelo menos meio quilo de ouro em casa? Então, se nós pegarmos esses 3 elementos químicos aqui, todos eles conduzem corrente elétrica muito bem, eles conduzem calor muito bem, eles têm um brilho metálico, eles têm uma dureza, são todos no estado físico sólido, ou seja, são características que definem eles como metais. Está aqui, ó, boa condutibilidade térmica e condutibilidade elétrica, brilho característico, ductibilidade, ou seja, capacidade de formar fios, maleabilidade, capacidade de formar lâminas. O que é essa condutibilidade elétrica? Sim, nós vamos fazer fios de alumínio, de cobre, de prata, de ferro e assim vai, para conduzir corrente elétrica. Não é muito comum fazer de ferro porque ele oxida bastante, mas há situações que cabeamento, né, para fio terra, às vezes faz de ferro. Condutibilidade térmica é o seguinte: se nós pegarmos uma panela de ferro ela não pode ter o seu cabo de ferro, ou se tiver o cabo de ferro, esse cabo terá que ter um revestimento de um material que não é metálico. Por quê? Se tiver aqui apenas o cabo de ferro sem o revestimento, começa a aquecer aqui, esse aquecimento se dispõe por toda a estrutura do metal e a pessoa não vai poder pegar a panela pelo seu cabo, a não ser que tenha uma luva protetora. Então, condutibilidade térmica, os metais conduzem calor com muita eficiência. Então, o que caracteriza um elemento como metálico? São as características dele. E os metais? São características opostas aos não metais. Eles não têm brilho, normalmente são moles, não têm ductibilidade, boa parte deles são gasosos, oxigênio, cloro, flúor, nitrogênio, são gasosos, são muito moles, não têm brilho e assim sucessivamente. Se nós pegarmos uma madeira, nós podemos polir ela o máximo que a gente puder, não vamos obter um brilho característico, porque a madeira, na sua estrutura, vamos ter basicamente carbono, e o carbono é um não metal, ele não apresenta brilho metálico, não conduz corrente elétrica também. Para nós, se nós temos um alicate, o cabo do alicate é revestido de um material não metálico, normalmente de borracha ou plástico ou silicone, que para não conduzir corrente elétrica na sua estrutura, e a pessoa, ao cortar um fio com esse alicate, não leva um choque. E os gases nobres? O que define, o que caracteriza, por exemplo, o hélio, neônio, argônio como um gás nobre? Nós vamos entender isso aqui um pouco mais para frente, quando estudarmos ligações químicas, mas eu já adianto para vocês. Esses elementos químicos são chamados de gases nobres porque eles não se ligam a ninguém mais. Todos esses outros átomos ligam-se uns aos outros na natureza, exceto os gases nobres. Os gases nobres, eles não efetuam ligações químicas, por isso eles levam esse nome de gases nobres, ou também chamado de gases raros. Vamos ver mais algumas informações aqui sobre a tabela periódica. Então, nós temos essas 18 colunas. Essas colunas também são chamadas de famílias. Então, todas essas colunas são chamadas de famílias. E por que famílias? Eu tenho vários alunos que são familiares. Se nós pegarmos dois alunos, ou duas meninas, que seja, dois alunos,
e que sejam irmãos ou primos ou parentes, nós vamos observar que eles têm algumas características parecidas, cabelo, cor do olho, cor da pele, alguma, talvez tipo sanguíneo e assim sucessivamente. Por quê? Porque são parentes. Então, esses elementos químicos dispostos na mesma coluna, eles são da mesma família. Essas colunas são chamadas de famílias ou grupos. Vamos pegar de novo esses 3 elementos químicos aqui que nós conhecemos muito bem: cobre, prata e ouro. São 3 metais muito parecidos, por isso eles pertencem à mesma família. Ora, nós podemos fazer fiação elétrica de cobre, prata ou ouro. Por que fazemos mais de cobre? Evidentemente, porque o cobre é mais barato. Podemos fazer lâmina de ouro, prata, cobre. O que nós fizermos com o cobre, podemos fazer com os outros metais. Vai variar pouco nas suas características. Por quê? Porque eles são parecidos, ou seja, são da mesma família. O mesmo ocorre com o ferro, o rutênio, o ósmio e o rácnio, assim sucessivamente. O mesmo acontece com esses elementos desta coluna aqui, desta mesma família. São elementos parecidos, por isso são chamados de famílias. E algumas famílias têm nomes especiais. Esses nomes especiais são esses aqui. O grupo 1, a coluna 1, metais alcalinos, o grupo 2, metais alcalinos terrosos, o grupo 16, calcogênios, o 17, halogênios, o 18, gases nobres, como eu já vos disse. Por que esses elementos químicos aqui são chamados de metais alcalinos? Alcalinos vem do grego álcalis. Álcalis quer dizer formadores de cinzas. Claro, evidentemente, o ser humano entrou em contato com eles em cinzas. Esses aqui, alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos, são metais alcalinos porque também são encontrados em cinzas e terrosos porque têm em uma certa abundância na crosta terrestre. Não que os outros também não tenham, também tem. E esta outra coluna aqui tem um nome especial, essa família de calcogênios. Calcogênios em grego é de calcos, que quer dizer metal. Então, normalmente os minerais formadores de cobre, ocorre ligado com oxigênio ou enxofre. Por isso que essa família são chamadas de calcogênios. E aqui esta família específica aqui chamada de halogênios. Halogênios em grego quer dizer formadores de sais. Os sais que nós conhecemos são formados com esses elementos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, nós vamos ter aqui o sódio ligado com o cloro, formando o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Esse outro sal aqui, o fluoreto de cálcio, que nós ingerimos aqui ao escovar os dentes, presente nas pastas de dente, o flúor e o cloro. Brometo de cálcio, brometo de magnésio, iodeto de rubídio. Ou seja, os sais normalmente são feitos por esses elementos químicos aqui, por isso eles chamam-se de halogênios, formadores de sais. Muito bem, nós vamos encerrar por agora esta segunda aula sobre a tabela periódica, para não ficar muito extensa, muito cansativa, muito exaustiva, mas voltaremos na aula 3, aula 4 e 5, resolvendo atividades. Um abraço e até a próxima.